Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Nós estamos no acampamento de cura e libertação, você que nos assiste, você que está aqui. E durante toda a manhã nós tivemos pregações. Uma pregação da irmã Marionice, que ela falava do desejo de cada um de nós que para a gente submeter a Deus. E quando nós nos submetemos a Deus, nós vamos resistir às ciladas do demônio. E o diabo vai fugir de nós. Ele não vai ficar perto daqueles que faz a vontade de Deus, né? Depois o padre Anderson pregou, né? Curados para não se conformar com este mundo de trevas. Quem está em Deus, se submete a Deus, resiste ao diabo, não vai conformar com esse mundo. Não vai pôr a mão nele. Ele falou muito da carta de São Paulo aos Romanos e deu uma explanação maravilhosa para que a gente possa se fortalecer em Deus. Então, essa pregação é muito boa para você conhecer a riqueza de Deus que nos ajuda a resistir, a não se conformar com a nossa vida ao mundo. E agora à tarde o Júlio Brebal pegou sobre duas feridas emocionais que muitas vezes estão em nós, a mágoa e ressentimento, que vai alimentar em nós, né, como uma ferida que não cicatriza. Uma pessoa que tem mágoa, tem ressentimento, é uma pessoa que a sua vida não cicatriza. É uma ferida profunda que está sempre aberta. E sempre causando sofrimento, dor, abandono e diversas situações que vai alimentando, às vezes, a vida inteira. E é lógico que este é um problema que nós precisamos aprender a curar e deixar se curar. E hoje teve muitas orações de cura, tanto o padre quanto a irmã Marionice, quanto o Júlio Brebal, trabalhou a cura para que a gente pudesse aprender a viver a vida nova. É lógico que a Santa Missa tem hoje esta graça que nós, quando nós ouvimos todas estas pregações, né? Mas por que eu preciso de cura? O que eu quero de cura? Será que é uma cura física? Será que é só uma cura física? Tem gente que tem dor de cabeça, mas não é uma doença física, uma doença emocional às vezes, né? Porque de repente, por causa de uma irritação, de um nervosismo, por causa de uma conversa, de uma palavra, ela começa a ter dor de cabeça. Então, é um fundo emocional que está ali, alimentando aquela dor, e vira dor, porque o organismo ele vai desencadear situações para mostrar para você que você está doente, está enfermo, né? Com alguma coisa. Então, a dor é um sintoma
de uma enfermidade na nossa vida. Seja a dor no coração, a palpitação. Tem gente que vai ter sonorise, né? Tem palpitação no coração. Tem gente que fica gelado, né? Quando não está bem, né? A pressão arterial cai. Então, por quê? Porque o coração bate menos, tem menos respiração, tem falta de oxigênio, né? Tem gente que fica falta respiração. Por quê? Porque a pessoa, diante de um sofrimento, diante de certa circunstância, ela tem reação físicas, mas que é uma dor de uma emoção, de algo que está lá dentro, de uma ferida que está dentro de nós. Então, a cura, quando nós viemos em Deus buscar, nós vamos buscar a cura da dor profunda da nossa alma. Essa que está desencadeando. E essa dor em nossa alma nos faz buscar muitas situações. Ela vai desencadear, às vezes, vícios, dependência em nós. Essas feridas podem desencadear dependências. Tem pessoas que ficam dependentes de remédio. Quando vem aquela dor de cabeça, vem aquela dorzinha nas costas, dor no pescoço, dor no lombar, né, dor nas pernas, ela vai lá e se automedica. Já tem gente que se automedica, já toma uma aspirina não, mas toma, como é que chama? Tem um remédio que o pessoal toma muito. Hein? Dorflex. Tem um outro que é vermelhinho assim, meio escuro. Neosaldina. É outro remédio que está na boca de todo mundo, está vendo? Não precisa nem perguntar, todo mundo já sabe. Nós temos essas fraquezas. Qualquer coisinha eu vou tomar um remédio, porque eu estou mal, está vindo aquela dor. Mas de onde que ela vem? É uma coisa sistêmica que está em mim? Ou é uma doença emocional que me leva a desencadear essa situação? Então, a cura é essa situação. Quando nós falamos da libertação, por causa dessas feridas que entraram em nós, causou uma dor profunda em nós, seja na nossa infância, lá no ventre materno, seja na nossa adolescência, seja na nossa juventude, não tem idade. A dor não existe, a ferida não existe tempo. Pode que ela desencadeie uma dependência, então vai desencadear uma situação profunda de uma ferida, desta ferida, que eu vou precisar de uma libertação. Por quê? Porque eu vou alimentando ódio, mágoa, raiva, e começo a desejar a morte daquela pessoa. Então, já vai deixando de ser uma ferida, uma dor, para virar algo mais profundo, uma violência, até mesmo um pensamento de morte, de suicídio. Aí já vai virando algo que vai tentando destruir a si ou aos outros. E aí a pessoa começa a buscar situações, até mesmo às vezes fora da igreja, para alimentar aquelas fraqueza, aquela dor. E aí ela fica dependente do mal. Ela começa a alimentar, tomara que Deus mata aquela pessoa. Tomara que, e ela já começa a pensar que Deus vai matar a pessoa. Deus é inimigo da morte. Mas ela começa a alimentar que Deus vinga, que Deus acaba com aquela pessoa, né? Quem faz mal para o outro é o demônio, Deus não vai fazer mal. E aí ela começa a alimentar dessas coisas. E se alguém fala, ó, tem um lugar lá que faz alguma coisa, vai acabar com a vida dela de raiva, por causa daquela tristeza, por causa daquela dor, ela vai naquele lugar, às vezes, mexer com coisas ocultas. E aí começa o inferno a entrar na vida da pessoa. Então, a libertação tem umas dimensões também que a gente precisa saber. Nós temos algumas dimensões da libertação. Existe a libertação mais simples, porque a pessoa teve desenvolvimentos mais superficiais por causa da ignorância, porque não conhecia bem a palavra de Deus, não leu os ensinamentos de Deus, não tem os mandamentos de Deus assim na cabeça, porque hoje, a leitura de hoje vai nos ajudar a compreender que os mandamentos de Deus,
Ele nos preserva de todo mal, de toda força maligna. Ele não deixa o demônio chegar perto de nós, quem vive os mandamentos de Deus. Por isso, a primeira leitura de hoje vai falar desta riqueza para nós, né? Como combater o bom combate. Está aqui a primeira leitura de hoje, falando, né? Ó, se o Senhor teu Deus te manda cumprir esses preceitos de decretos. Guarda, observa, de todo o teu coração, com toda a tua alma. Pronto, o demônio não vai chegar perto de você. Se você tem os mandamentos de Deus, Ele não está aqui para te condenar, nem para te mandar para o inferno, viu, gente? A lei de Deus não é para me mandar para o inferno. Ela está aqui para me preservar do mal, para colocar o demônio bem longe de mim. Olha, afasta-te. Porque este homem é um homem de Deus, esta mulher é uma mulher de Deus. E o demônio não vai se aproximar porque você tem os mandamentos como princípio da sua vida. Ele vai te preservar do mal, de todas as investidas de Satanás, do maligno. Até mesmo vai te ajudar a não deixar que as palavras ou feridas que os outros querem colocar em nós cheguem ao nosso coração. Porque quando nós estamos em Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus e ao próximo. Então, tudo que Ele falar para mim, eu vou acolher como estou acolhendo em Deus a pessoa. Mesmo que Ele fala mal, eu vou acolher porque eu estou fazendo para Ele por causa de Deus. Eu estou convivendo com Ele por causa de Deus. E eu vou fazer o bem para Ele porque Deus me dará recompensa e não Ele. Então, o mal dele não vai me atingir. Vai me preservar. Deus, o amor de Deus me preserva. Me garante a vitória. Me dá a serenidade para conviver com as pessoas mais difíceis do mundo. Porque tudo que eu vou fazer por Ele é por causa de Deus. Então, eu vou conviver com as pessoas, entre eu e você, está Deus. Tudo entre eu e você existe Deus. E aí, todo o seu ódio, a sua mágoa, a sua tristeza não vão chegar a mim, porque eu faço por você como eu estivesse fazendo para Deus. Pronto. Aonde o demônio vai achar brecha no meu coração? Não vai. Então, por isso, nós temos que saber. A libertação mais simples é essa, que vai me dar graça, porque eu faço por ignorância. Não conheço a palavra de Deus direito. E às vezes eu vou me envolver com coisas fora da minha religião, mas coisas mais simples, como às vezes as famílias, que desconhecendo, as pessoas dizem, olha, você está doente, vai ali, que tem um homem que reza, aí a pessoa vai lá. Mas ela vai na inocência, acreditando que aquela pessoa é de Deus. Então ela não está pondo maldade, ela não está ali por malícia. Ela está indo em busca de uma situação de sofrimento, de uma dor que está nela, ou está no seu filho, no seu pai, na sua mãe, ela vai lá buscar. Eu falo porque meu pai, né, atendia as pessoas nesse aspecto, né? E muitas vezes as pessoas iam lá buscar socorro. E você achava que eu estava morando numa casa que eu achava que era ruim? Não. Eu não achava que a minha casa era ruim. Mesmo que ela tinha meu pai tinha esta fraqueza. Porque ele também não conheceu a Deus como eu conheço hoje. Ele viveu essa situação do ocultismo porque ele não conhecia a Deus. Como eu conheço. Também eu vivi porque eu não conhecia. Porque eu achava que estava certo. Eu não tinha essa educação religiosa que você tem. Por eu não ter, por as pessoas da minha casa às vezes não ter, envolveram. Mas por fraqueza, desconhecida. Então, essa libertação ela é mais simples. Por quê? Porque nós fazemos por ignorância. Agora, existe a libertação complexa, que é mais difícil. Por quê? Uma libertação complexa se dá em alguns pontos. Eu vou falar 5 pontos para você entender. Primeiro ponto. A pessoa, mesmo
sabendo, ela conhecendo a palavra de Deus, sabendo que Deus fala para a pessoa não ir, e ela vai. E ela decide ir nesse lugar. Então, já aí fica mais complexo, porque ela tem consciência, sabe que Deus proíbe, sabe que ela não deve envolver com ocultismo, com macumbaria, com feitiçaria, com horóscopo, cartomante, vidente, porque está na palavra de Deus. Está lá no Deuteronômio 18, 9. A palavra de Deus diz que não é para a pessoa envolver com isso, porque Ele é o seu Deus, Ele vai cuidar. E a pessoa que envolve com isso vai estar acreditando na reencarnação e não na ressurreição. Pronto. Deus pediu que não faça, porque está lá no Deuteronômio dizendo disso. Então, a pessoa foi sabendo. Então, já vai ficar mais difícil. Por quê? Porque ela abriu o seu coração, ela abriu a sua vida para aquela ação maligna, sabendo que não deveria fazer. É mais difícil, vai ficar mais complexo. Por quê? Aí já viram algo mais profundo, precisa de confissão, precisa de uma renúncia, já vai, às vezes, chegando ali, ela vai se envolver com outras coisas, porque eles vão oferecer. Segundo ponto, se envolver por uma vingança. A pessoa vai envolver com isso para obter vantagens, por vingar de uma pessoa, para mandar o mal para aquela pessoa, para destruir alguém, para destruir um casamento, para destruir a vida financeira, para destruir uma fazenda, uma loja, o bem de uma pessoa, para destruir. Ela vai lá porque ela está com raiva, ela está com ódio, ela está magoada, está ressentida, e ela quer destruir aquela pessoa. Já é uma libertação mais complexa ainda. Por quê? Porque chegando ali, eles vão envolver ela de tal forma naquela situação de oculto, que ela vai ficar prisioneira do maligno. Porque Deus não vai fazer mal para as pessoas. Quem vai mexer, querer destruir o homem, e nem sempre quando a pessoa vai lá, o demônio vai fazer. Por quê? Porque ele não precisa, não obedeceu a Deus, vai obedecer a pessoa. Ele vai obedecer o feiticeiro, ou macumbeiro, ou a quem quer que seja que mexe com essas práticas. Você acha que o demônio vai obedecer? Talvez não, talvez ele vai fazer mal só para quem foi lá. Porque a pessoa foi buscar. Então, é uma segunda situação. Uma terceira situação, buscou para obter poder, para ficar bem financeiramente, para seduzir alguém. Já vi pessoas que foram lá buscar para ter mulher que foi buscar para ter um casamento de uma pessoa que não gostava dela. E ela conseguiu até ter aquela pessoa, só que ele batia nela cedo e de tarde. Quer dizer, ela arrumou alguém para bater nela. Mas ela casou com quem? Aonde que ela arrumou o casamento dela? Ela foi atrás do demônio. Até aquela pessoa não tinha uma relação dela de amor. Tornou prisioneira, né, escrava, porque também ele não vivia em Deus, né? Arrumou outro que não vivia. Então, foi lá buscar nesses lugares essas coisas, buscar poder financeiro, achando que o demônio vai dar dinheiro para alguém. Ele dá com a mão e tira com as duas. Pode ver, a pessoa vai sendo desonesto, sendo corrupto, roubando, daqui a pouco perde tudo. Já viu o dinheiro desonesto crescer? Parece que cresce. Mas quando chega o tempo, porque Deus disse que nada ficará escondido. Tudo que é feito nessa face da terra será manifesto, mais cedo ou mais tarde. Então não vai ficar nada escondido. Não pense que alguma coisa da minha vida vai ficar escondido. Você pensa que alguma coisa da sua vida vai ficar escondido? Não vai. Vai chegar uma hora que todo mundo vai ficar sabendo. Mais cedo ou mais tarde. Porque o demônio também gosta de escandalizar. Você está achando que ele não vai ficar esperando a oportunidade para te escandalizar? Quando você quiser mudar de vida, se você quiser largar aquela situação, aí ele começa a pôr o seu podre tudo para fora. Ele começa a julgar as misérias suas tudo para fora.
Aí começa a aparecer eu lembro de você. Eu bebia. Às vezes eu chego na minha cidade, o cara fala assim, a minha irmã fala assim, hoje eu encontrei com fulano, ela falou que bebia muito com você. Eu falei, por que ninguém fala que rezava comigo? Porque o demônio, ele só aponta os seus defeitos. É porque eu dancei com ele, eu fui com ele no carnaval. Porque ninguém fala que foi no encontro de cura e libertação comigo. Né? Por que ninguém fala que eu levei para a missa? Né? Não, mas o demônio vai apontar o quê? Os seus defeitos. Tá bom? Quando você vê alguém falando dos seus defeitos, sabe que o demônio está apontando para você ficar bem. Mas eu deixei de fazer isso. Eu deixei essa vida velha. E para ele você não deixou. Para ele você continua o pecador público. Então o demônio é assim. Nós precisamos saber. Eu parei de beber já fazia mais de 10 anos. Eu cheguei na minha cidade, eu sempre conto. Cheguei na minha cidade, aí fui lá num bar, onde que eu ia, frequentava, que eu gostava de comer uma feijoada naquele bar. Cheguei lá, quando eu entrei no bar, tinha um rapaz sentado que eu conhecia ele há 10 anos atrás, que era meu companheiro de bebida. Quando eu cheguei, ele gritou para o garçom, traz mais um copo. Eu falei, querido, parei de beber faz 10 anos. Que isso? Você bebeu comigo a semana passada. Fazia 2 anos que eu não ia na minha cidade. O demônio tem memória curta. Não para entender como é que é a astúcia do demônio em nós. Ele vai ficar sempre apontando os nossos defeitos para nos desanimar. Aí você chega em casa, você está lá na sua casa com a sua família, aí quando vê, você fala, graças a Deus, que já faz 2 anos que eu não xingo, que eu não reclamo. O quê? A semana passada eu vi você xingando. Mentira, você não xingou, mas o demônio faz as coisas ficar curtas, não te dá liberdade. Você deixou de viver aquela vida errada, deixou de beber, deixou de mentir, deixou de ser desonesto, deixou de prostituir. E para ele, você continua o pecador público. Só quem é de Deus que vai ver você como uma pessoa nova. Então, só quem é de Deus que vai ver você como uma pessoa nova. Eu te conheço, nossa, eu lembro de você que era uma pessoa que era da pá virada. Mas que maravilha a sua vida hoje. Né? A pessoa de Deus vai te dar força, te animar, te mostrar as virtudes que você está vivendo agora. Mas as do demônio, o demônio vai continuar te vendo como pecador. Porque se ele te vê como santo, ele vai falar que perdeu a batalha. E ele não gosta de dizer que perdeu a batalha. Então você tem que ficar muito esperto nessa situação. Por isso, ele vai fazer disso. Quarto, a pessoa vai procura desenvolvimento espiritual. Né? Ela procura desenvolver espiritualmente. Ela começa a querer ser possuída. Né? Então ela vai participar daquela situação e ela acha que aquela situação vai dar poder para ela. Tinha um menino que vinha aqui no Padre Rufus e que ele veio aqui muitas vezes. Quando ele era uma pessoa, quando ele estava liberto, ele vivia uma vida que ele rezava, o Padre Rufus, nós rezávamos por ele, e ele ficava aqui. Ele era uma pessoa simples, assim, sem cultura, sem conhecimento, era um pouco ignorante, porque não estudou. Quando aquele menino era possuído por uma força maligna, ele falava inglês, falava francês, falava italiano, ele tinha uma voz boa, parecia que ele tinha poder. Então, ele usava da força do mal para obter poder para si. Mas o demônio dava poder para ele livre? Não, jogava ele no chão, humilhava, fazia ele se passar por diversas circunstâncias de humilhação. O demônio não dá poder para ninguém. Ele capacita os seus para manifestar a vontade dele. Ele não dá poder, viu gente? Ele capacita as pessoas
para usá-las do jeito que Ele quer. Me lembro de uma menina que eu atendi, que ela era muito bonita. E quando ela foi num determinado lugar de ocultismo, aquele homem disse para ela: olha, você vai ser a mulher mais poderosa, vai ser a manequim mais poderosa. Mas você precisa ficar grávida e abortar essa criança. E ela ficou grávida, pensando que ia ficar rica, ter poder. E quando ela estava grávida, ela abortou e eles fizeram ela comer um pedaço daquele feto. E ela comeu. Para ficar rica, para ter poder. Você acha que o demônio deixou ela rica e poderosa? Não, deixou ela doente, humilhada, destruída, mas não deu poder para ela. Era só uma mentira, porque ele é o pai da mentira. Então nós precisamos saber que a pessoa que vai envolvendo com essas coisas, ela vai fazendo isso. E por final, a quinta, ele cria uma obsessão na vida da pessoa. A pessoa fica envolvida de tal forma que ela fica com medo de sair daquele lugar, dessas coisas ocultas. Porque ele fica ameaçando: se você sair, eu vou matar seu pai, vou matar sua mãe, vou matar sua família, vou destruir você, você não vai para frente. E aí ela fica com medo e cria uma obsessão, fica uma dependência. E aí ela começa a ter opressões malignas. Então, a gente vê que a complexidade é muito grande quando nós falamos de cura e libertação. E é bom que as pessoas saibam, né, que é importante que a arma de Deus hoje, quando Jesus fala, para que a gente saiba viver, ele disse, qual que é o segredo? Amarás o teu Deus de todo o teu coração. E aí estas coisas, quando a pessoa começa a envolver para se libertar, a primeira pessoa que ele vai fazer a pessoa ficar com vergonha é de Deus. Ele vai querer afastar a pessoa de Deus. A pessoa vai achar que Deus não vai perdoar o seu pecado, que Deus não vai perdoar a sua vida. Então, portanto, é complexo por causa disso, né? Por quê? Porque é importante que a gente saiba que Ele não vai querer que a nossa vida seja livre. E qual é o segredo para a pessoa ser liberta? Perdoar. O perdão, a falta de perdão. Tudo começou aonde? Por causa de uma ferida, por causa de uma dor, a busca de poder, porque ela se sentia rejeitada. Essa busca de poder, ela está ligada a umas feridas da nossa vida. Então, tem algumas feridas. Hoje o Júlio falou da mágoa e do ressentimento. Mas qual que é a ferida que mais nos ataca as pessoas e que nos leva a ficar vivendo uma vida triste e abatida? A primeira é a rejeição. Me sentir rejeitado por alguém. Quando você se sente rejeitado por alguém, pelo seu pai, pela sua mãe, meu pai não gostava de mim, meu pai nunca me amou, minha mãe nunca me amou. Talvez o seu pai te amou do jeito dele, não do jeito que você queria. O pai, a mãe, me amou do jeito dela, não do jeito que eu queria. Mas a gente quer ser amado do nosso jeito. Por quê? Porque o que é o amor? Nós vimos aqui o amor de Deus. Amarás o teu Deus. O amor de Deus que está em mim, que vai me dar a graça de amar as pessoas. A medida de Deus no meu coração. Meu pai me amou na medida de Deus no coração dele. Minha mãe também. Não do jeito que eu queria. A medida do amor dela. Às vezes ela me amou o máximo que ela podia, mas do jeito dela. Não do jeito que eu quero. Meu pai me amou no máximo do jeito dele. Não do jeito que eu queria. Às vezes eu queria mais. Então a gente não tem a dimensão do amor do nosso pai. A sua esposa te ama o máximo que ela pode, na medida de Deus no coração dela.
Você ama a sua esposa na medida do amor que você tem em Deus. Porque Deus é o amor que está em nós, que faz a gente amar os outros. Você ama as pessoas à medida de Deus que está no seu coração. Você é amado quando você ama. Por isso que quando Jesus escolheu Pedro para ser o apóstolo, o primeiro papa. Por quê? Tinha 3 dimensões que a gente, biblicamente. Quem se sentia mais amado por Jesus? João. João se sentia a pessoa mais amada por Jesus. Pedro é o que mais amava Jesus. É diferente, está vendo? Pedro amava Jesus mais do que todos os outros apóstolos. Senhor, se tu manda que eu ando sobre as águas, vem. Pedro foi, vou afundar, mas eu vou. Começou a andar, mas a fraqueza, a miséria, fez ele afundar. Senhor, salva-me, porque eu te amo, salva-me, né? Aí, ele vai, arrancou a espada, cortou a orelha do Malcolm. Jesus foi lá, colou de novo, né? Mas Pedro, tudo que Jesus pedia, ele fazia. Tudo. Ele não tinha tempo ruim para Jesus. Até para negar, ele foi. Não conheço esse homem. Né? Depois chorou. Porque quem ama se arrepende e chora. Não é? Volta atrás. Então, em tudo Pedro expressava aquele que mais amava. Então, por isso, Jesus vai confiar na igreja porque ele muito amava. Porque ele tinha muito de Deus no seu coração. Mesmo com todas as misérias e fraquezas. Então, quem ama tem essa virtude da graça em si. Então, por isso, quanto mais Deus eu tenho no coração, mais eu vou amar. E é essa graça que eu preciso saber que vai me dar a graça da minha libertação. Por quê? Porque quanto mais eu vou vivendo neste amor de Deus, né, mais eu vou aprendendo. Por isso, hoje, as feridas que mais machucam, né, a nossa vida, então, primeiro é a rejeição. Depois vem a inferioridade. Ai, porque eu não gosto do meu cabelo, não gosto de mim, não gosto do meu braço. Olha, todo mundo em casa é bonito, eu sou feio. Ai, porque lá em casa todo mundo tem esse jeito, eu não tenho. Aí começa a comparar. Né? Começo a me comparar com os outros. A inferioridade me faz brigar com todo mundo à minha volta. A pessoa inferior, ela cria ciúmes doentios dentro de si. E vai brigando com todo mundo. Briga com Deus, briga com o pai, com a mãe. Ela não se sente realizada, porque ela, imagina, você é rejeitada, inferior. E aí o que acontece? A pessoa que tem esses dois, já vem um terceiro, medo. Né? Ela se sente medo de dar passo, medo de estudar, medo de trabalhar, achar que a vida não vai dar certo na vida dela. Então ela começa a ter medo. O medo é necessário para não fazer certas coisas? Sim. Mas o medo exagerado que não me deixa fazer as coisas porque eu acho que não vou dar conta, que não vou ser capaz, que eu não consigo, que tudo para mim é mais difícil, parece que ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou rejeitado, eu sou colocado para fora, eu sou esquecido, e assim vai, esse pano de fundo. Né? E ela começa a alimentar sempre do mal. E o demônio, sabendo que você está vivendo uma vida nesse aspecto, ele vai te alimentar cada dia mais, vai te capacitando cada dia mais, vai te dando um subsídio, vai deixando. E aí você começa o quê? Eu lembro que eu comecei a beber porque era uma situação que eu tinha umas certas dificuldades com meu pai. Olha onde que o demônio vai entrar na nossa vida. E a coisa que meu pai mais detestava era bebida. Então, meu pai detestava a bebida. E aí, o que acontece? Quando você está machucado com alguém, que você tem um problema com ela, e que você tem uma rejeição, que você não se sente amado por aquela pessoa, aquilo que ela menos gosta é o que você vai fazer.
Por quê? Porque eu vou machucar ela. Então, eu achava que se eu bebesse, eu ia machucar quem? Meu pai. Automaticamente. Então a gente chama de vingança, vingança interior, né? A gente acaba vingando do outro interiormente. E aí eu comecei a beber. Para quê? Para vingar do meu pai. E aí você vai tornando dependente do vício, porque o vício, quando ele entra, você toma uma dosinha. Daqui a pouco é um copo, daqui 2 copos, daqui a pouco é uma garrafa, daqui a pouco é 1 litro, e aí vai aumentando, porque aquela revolta, mais o prazer daquele mórbido, daquela situação, te alimenta mais desgraça. E o demônio vai te dando, porque ele já sabe que você está fraco, que você tem um defeito, que você tem uma dor na sua alma, que tem uma dor profunda lá no fundo do seu coração, que está te alimentando aquela decepção, está alimentando aquela tristeza, o ressentimento, alimentando a mágoa. E aí você vai envolvido. Aí você não tem uma formação religiosa boa. Aí tudo que as pessoas falam, você acredita, porque você não lê a Bíblia, você não tem os mandamentos de Deus para te direcionar. Você vai na igreja, participa, mas religiosamente só, você não tem uma participação efetiva na igreja, você não viveu o sacramento, você não confessa, não vai lá, não se arrepende. Eu nem lembro, acho que eu fui confessar, tinha uns 27 anos. Porque eu gastei 2 anos para confessar. Quando eu entrei na igreja, quando eu fiz o batismo no Espírito Santo, que eu fui confessar, eu fui pondo, mas também eu fui confessando assim, aquilo que eu arrependi, aquilo que eu tinha consciência. À medida que eu ouvia a palavra de Deus, que eu ia confessando, eu ia me libertando. Eu fui me libertando à medida que eu fui confessando, porque a confissão é um dos maiores exorcismos que existe na vida de um homem e de uma mulher. É o combate, é o exorcismo precativo, né, que vai não deixar espaço para o demônio entrar. Então, a confissão para mim é o maior exorcismo. Porque eu já fiz o curso de exorcismo 2 vezes e eu já vi que o maior exorcismo é a confissão. Porque não deixa o demônio aninhar-se em nós. Ou colocar veneno em nós. Então, se você quer um exorcismo, confesse os seus pecados, se arrependa. Esse é o exorcismo mau. Porque o outro é só para iniciar um processo de cura. O outro é o início só de um processo. Para ir atrás da dor profunda. Onde que está a minha dor profunda? Aonde está a minha ferida? O que machucou minha vida? Né? O que me sentia abandonado? Meu pai me deu para uma família, me deu 2 vezes. Então, há uma dor. Imagina você sair de casa com uma mala e que você olha para a sua família e você não sabe por que você está sendo dado. Mas você tem que ir. É dor? É. Mas você só vai curar ela se eu perdoar. Enquanto eu não aprendi a perdoar meu pai por essas feridas, eu não parei de beber. Eu não fui liberto. Eu não fui curado. Mesmo que eu fui para a renovação carismática, mesmo que eu fui batizado no Espírito Santo, mesmo que eu estava na igreja pregando, eu saí da igreja, estava igual aquela, tinha um negócio que eu já vi, eu acho que no Facebook, um crente que vai na igreja e está comprando cerveja, né? Aí está lá comprando a cerveja, aí a irmã chega, irmão, aí mexendo na cerveja, não, irmão, isso aqui é para mim fazer um frango, né? Então, nós somos assim. Eu saía da pregação, às vezes eu pregava no grupo de oração, saía, passava no lugar lá, a dorzinha. Pronto, já entrou o mal. Está vendo como é que é? Se alimenta. Ao mesmo tempo que se alimenta de Deus, se alimenta do mal. Enquanto eu só fui compreender isso um dia que um senhor disse para mim. Estava lá na igreja. E ele disse, eu lá ia pregar no grupo de oração. Ele disse, Wagner, não era padre, era leigo. Jesus, ele estava lá no sacrário. E ele lá rezando.
E era um homem que não falava nada no grupo de oração, ficava sentado lá. Ele saiu de lá, veio até mim e disse assim: Wagner, Jesus disse que você é mentiroso. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: por quê? Você falou que seu pai morreu, porque sempre que as pessoas perguntavam, eu falava que meu pai tinha morrido. Porque eu já tinha matado ele no coração. Está vendo a dor, a ferida? Como que eu vou me libertar? Ele falou: Jesus mandou dizer que seu pai não morreu, ele está vivo. Reze por ele. Aí foi que eu comecei. Aquele dia até eu preguei no grupo de oração sobre isso. Aquela ferida, enquanto eu não comecei a rezar para meu pai todo dia, fui rezando. À medida que eu fui rezando, eu fui deixando de beber. Porque eu fui sendo curado da minha ferida, da mágoa, da dor profunda que estava na minha alma. Do abandono. Aí eu fui me libertando. Então, aí o demônio não foi encontrando espaço no meu coração. Não é porque eu não ia lá comungar. Comungava, eu ia lá, confessava, comungava, mas eu não lembro de ter confessado que eu bebia, não. As pessoas contam para o senhor que bebe, não. Não conta. Muito raro alguém chega e fala assim: padre, eu sou alcoólatra. Eu bebo. E fico embriagado. Pouquíssima gente conta para a gente que está nesse vício. Entendeu? Então, para a gente ver assim, ó, eu não sei qual é a dor que está. Essa que é que você tem que começar a rezar para aquela pessoa, começar a perdoar. Qual é o segredo de Jesus? Perdoar quem te feriu. Rezar por aqueles que te perseguem, para aqueles que te fazem mal, porque se eu rezo, eu perdoo aqueles que me machucam, o demônio não encontra espaço em mim para habitar, para me oprimir, para me fazer mal. Então, essa é a graça que eu preciso, que você precisa. Então, o bloqueio primeiro para a nossa cura é a falta de perdão, falta de arrependimento. Às vezes eu vou lá na igreja, eu até peço perdão, mas não me arrependo das minhas atitudes, continuo fazendo. É o que eu fazia. Eu ia lá confessar o meu pecado, continuava bebendo. Ia na igreja, pregava, continuava bebendo. Ia na igreja, fazia tudo certinho lá na igreja, saía para fora e esqueci que eu era cristão. Porque eu continuava fazendo a minha vida normal, não me arrependia. Então, a falta de arrependimento nos leva a essa atitude. Então, depois, o ressentimento que o Júlio já falou, pregou, que é como uma ferida que não tem cura, que está dentro de mim, sempre se vai voltar ao mesmo assunto, sempre se vai contar a mesma história, sempre se vai alimentar das mesmas misérias. Então, esse é um outro. Depois, voto íntimo, eu nasci assim, vou morrer assim, e ninguém vai me mudar. Deus não pode agir num coração desse. Eu não consigo, mas Deus pode em mim tudo. Então, esta é uma graça, né? Depois, não mexer com coisas ocultas, porque à medida que você vai vivendo, as pessoas vão te oferecer situações para que você viva, alimente do mal. Então, a graça nossa para tudo isso é cada dia mais como vencer o mal a cada dia. Primeiro, a vida de oração. Segundo, orar por si. Porque quando eu oro por mim, eu estou arrependido. Salmo 50, quando eu rezo por mim, começo a rezar: Senhor, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Estou arrependido de tudo que eu vivi miseravelmente. Eu lembro que eu comecei a escrever, quando eu vivia uma miséria, escrevia, punha debaixo do travesseiro e rezava sobre aquela miséria. Rezar pelos outros é abençoar o outro. Quando eu começo a rezar pelo meu pai, pela minha mãe, por aqueles que me machucaram, eu estou abençoando, estou destruindo aquilo que Satanás queria. Aquilo que o maligno queria. Então, eu começo a rezar pelas pessoas. E aí eu vou alimentando coisa nova. Rezar pelos inimigos é quebrar a maldição. Aquela pessoa é meu inimigo, ele não conversa mais comigo, ele não tem mais uma relação comigo. Eu começo a rezar por ele todo dia. Eu estou quebrando as maldições que houve da minha parte e da dele. Rezar pelo inimigo é quebrar maldição.
É destruir as maldições por causa daquela situação. É derrubar os muros que se levantaram na inimizade. Né? Então, aí está a riqueza. Rezar pelos inimigos é quebrar a maldição. Confessar é exorcizar a nossa vida. Quando eu confesso, estou exorcizando a minha vida. Renunciar ao passado é lavar no sangue de Jesus e santificar o passado. Meu passado foi santificado no sangue de Jesus. Ele não tem mais poder sobre mim. Eu não vivo de passado. Eu vivo do presente novo de Deus. Então, portanto, eu vivo essa vida nova. E aí, cada dia mais, se está faltando sacramentos, eu vou ter que buscar. Se a pessoa não está casada, tem que casar. Se ela não confessa, vou buscar. Se ela não fez a primeira Eucaristia, vou buscar. Se ela não fez o crisma, vou buscar. Eu vou buscar tudo que é de Deus para alimentar a minha vida agora. Por isso eu vou alimentar em mim todas as riquezas de Deus, para viver esta vida nova. Então, esta é uma riqueza que hoje Deus nos oferece. Para quê? Para que a gente possa ter esta vida nova em Deus. Né? Por isso o acampamento de hoje fala desta graça, desta cura, desta libertação, desta vida nova em Deus. Desta oportunidade que você tem e que está sendo alimentada aqui. Né? Quando nós viemos na missa, nós viemos aqui para dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui entregando a minha vida na sua mão, que o Júlio pregava hoje. Eu vou me crucificar com Cristo. Vou perdoar as pessoas, porque eles me fizeram mal, porque não sabiam o mal que estavam me fazendo. O que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fizeram comigo, o que estão fazendo comigo. Perdoa-lhe. Seu pai fez errado porque não sabia o que estava fazendo com você. Sua mãe fez errado porque não sabia o que estava fazendo com você. Sua esposa fez errado porque não sabia. Sua esposa fez errado porque não sabia. Seu irmão fez errado porque não sabia. Porque se ele tivesse conhecimento profundo de Deus no coração, das palavras de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos mandamentos de Deus, ele não faria. Então, quem fez errado comigo, com você, porque não tinha consciência do amor de Deus em si, por isso erraram, fizeram errado. Então, nós temos que ter essa atitude: Senhor, perdoa-lhe. E a hora que você perdoar, o demônio vai embora. As feridas vão caindo. Você vai tendo a liberdade de saber que aquelas pessoas não têm mais poder sobre a sua vida. Aquele mal não tem mais poder sobre a sua vida. Aquela ferida, aquela dor, não tem mais, não é dona da sua vida, não é dono de você. Você é um homem livre. À medida que eu vou vivendo em Deus, eu vou me tornando livre para todas as coisas. Feche teus olhos, vamos pedir essa graça hoje, pedindo ao Senhor. Senhor, nós te clamamos agora. Nós estamos aqui nesta tarde, pedindo esta riqueza para o nosso coração. Sei que muitos de nós, no dia de hoje, através das diversas pregações, fomos recordando de situação que foram nos aprisionando, nos escravizando, e que foram marcando a nossa vida com feridas profundas. Mas nós pedimos agora que o teu sangue redentor lava cada uma delas. E você pode dizer comigo: Senhor Jesus, eu quero perdoar as pessoas de todo o meu coração, de toda a minha alma, aqueles que me machucaram e que eu guardei, ressentimento, mágoa, que virou uma ferida profunda em minha alma, lá na minha infância, ou na minha adolescência, ou lá no ventre materno, ou mesmo na minha juventude, ou no tempo atual agora. Todos que me machucaram, como o Senhor estava na cruz, e eles te feriram, te machucaram, te cuspiram, te ultrajaram, te humilharam, e o Senhor dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fizeram comigo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fizeram comigo.
E que todas essas situações, por causa dessas feridas, por causa dessas dores, trouxeram dissabores à minha vida, causaram sofrimento a mim, e eu culpei todo mundo. Eu quero perdoar cada pessoa, quero perdoar aqueles, e quero dar o perdão a eles, de toda a ferida, de toda a dor da minha alma, de todas as minhas lágrimas, de todas as minhas revoltas, de todas as minhas decepções, de todos os meus vícios, de tudo que eu criei dependência, de todas as palavras que saíram da minha boca, que feriram, que machucaram. Dá-me a graça, Senhor, de ser santificado o meu passado no Teu sangue redentor. Que a minha vida passada até o dia de hoje seja lavada e santificada no Teu sangue redentor. Para essa vida nova que eu desejo a partir de agora, nesse acampamento de cura e libertação, nessa santa missa, em que eu me crucifico com Cristo e quero ressuscitar para uma vida nova, ser um homem novo a partir de agora. Quero deixar minha vida velha aqui nesta igreja. Você que está nos assistindo, eu quero deixar minha vida velha aí, né, no santuário do Pai das Misericórdias, para que eu nasça de novo hoje, para essa vida nova em Cristo, para ser este homem novo em Cristo, para viver esta vida nova em Cristo, porque eu nasci para viver em Deus. E peço a Deus que derrame uma porção dobrada do seu amor, para que aumente a medida do meu amor, para que eu saiba amar aqueles que eu ainda não amo, e que eu saiba cada dia mais crescer no amor e na santidade. Amém.